Olá, sejam bem-vindos ao podcast Papo do Fundão, nosso terceiro episódio. Hoje vamos discutir Libertadores, jogos da fase de grupo, principalmente dos brasileiros. E aqui na nossa bancada já estão nomes que todos que nos escutam já conhecem. Na minha esquerda temos o Vitor. Vitor, se apresente, por favor. Opa, vamos falar da fase de grupo, né? Logo começa a pegar fogo nas eliminatórias, mas por enquanto é só a fase de grupo. Então que tem um certo desprezo pelas fases de grupos. Vinícius, Opa, já tô preparado pra passar nervoso com o tricolor. empolgado com o Fernando Diniz. Um pouco. Naor, por favor. Fala pessoal, fase de grupos aí, vamos com tudo. E Enzinho, presente. Fala aí, rapaziada. Ansioso pra ver o Grenal, pra ver o Derby. Derby não, esquece. Esquece isso. Sem derby na fase de grupos. Vai rolar. E agora vamos discutir primeiro grupo aí, que é o grupo do Flamengo. Flamengo, Barcelona de Guayaquil, Independente Del Valle e o Júnior de Barranquilla. E Naur, você como um grande admirador do futebol do Flamengo, o que você está esperando desse grupo? Você acha que o Flamengo passa fácil ou vai ter um certo problema nesse grupo? Todo mundo espera que o Flamengo tenha mais facilidade do que teve no ano passado, né? No ano passado, ainda com o Abel Braga, o time passou quase que sangrando, né, pela fase de grupos. Grande Abel Braga, viu? Grande Abel. Passou com muitas dificuldades e até por ser campeão, por ter um dos melhores futebol apresentado da América, todo mundo, a esperança é que o Flamengo tenha mais facilidade. O grupo nesse ano é mais complicado do que o grupo do ano passado. O Independente Del Valle vem mostrando um bom futebol aí já na Sul-Americana do ano passado, inclusive nos jogos da Recopa contra o próprio Flamengo. E o Barcelona de Guayaquil também vem fazendo boas atuações. O Barcelona é o primeiro time que joga desde a primeira fase da Libertadores e consegue a classificação para a fase de grupos. E é um time que vem conseguindo bons resultados, apresentando até mesmo bom futebol. Conseguiu uma vitória até que surpreendente, conseguiu um 4-0 contra o Cerro Porteño fora de casa, e é um time que com certeza vai tentar impor um pouco de dificuldade aí pro Flamengo nesse jogo da fase de grupos. Eu acho que o Júnior é o mais fraco do grupo, então eu imagino que o Flamengo passe em primeiro e a segunda vaga fique entre Barcelona e Independente mesmo. Qual você acha que vai dificultar mais a vida do Flamengo, Barcelona ou Independente? Eu acho que pelo estilo de jogo o Barcelona pode dificultar mais. Apesar do Independente já conhecer o Flamengo também conhece o Independente. Mas o estilo de jogo do Barcelona, dessa retranque, um contra-ataque bem forte, é o que pode mais atrapalhar o time do Flamengo. O Independente Del Valle é um pouco mais favorito que o Barcelona, pelo critério quando vai jogar em casa. Pela altitude, por saber jogar, ter uma vantagem quando joga dentro de casa. Eu acho que tem uma vantagem também nas eliminatórias. Claro que quando joga fora de casa tem muita dificuldade. O Del Valle provavelmente deve ganhar do Júnior fora de casa, mas vai ser um bom jogo do Barcelona, Del Valle e Barcelona juntos. Então, assim como os times brasileiros sentem a altitude, o Del Valle também sente a altitude quando ele desce para jogar aqui, né? Um fato importante que pode atrapalhar. Não, sim, tem uma dificuldade maior. A altitude facilita para eles porque o mar é mais rarefeito. Quando vem jogar aqui mais em altitude mais baixas, ele tem dificuldade porque a pressão é maior porque está mais perto do mar, né? Diferente. Eu também vejo muito favorito nesse grupo a classificação tanto do Flamengo quanto do Independente Del Valle. O Del Valle está em segundo lugar no campeonato equatoriano e vejo ele também no confronto contra o Flamengo, que o Flamengo é o grande favorito, é um time a ser batido. Pelo que ele apresentou na Libertadores, principalmente na fase do mata-mata, eu vejo o Flamengo favorito, mas eu acho que o Independente Del Valle é um time, como posso dizer, que terá um certo nível de repertório maior para enfrentar o Flamengo, por conta dos confrontos que ele fez na Recopa Sul-Americana. Lembrando que o Barcelona está se mostrando um time forte também na Libertadores. Ele passou de 3 clubes antes de vir, passou do Progresso do Uruguai, que é um time fraco, mas em seguida passou de 2 times com uma certo nome e expressão na América do Sul, que é o Sporting Cristal do Peru e o Cerro Porteño do Paraguai, como o próprio Naur falou. E outra, o Barcelona de Guayaquil tem o atual artilheiro da pré-Libertadores, que é o Fidel Martínez, com 8 gols em 6 jogos.
É importante, né? Normalmente não tem tantos gols no Libertadores e vai começar a fase de grupo, ele já tem 8. Já tem 8. E Vini, quem você acha que passa desse grupo? Eu acredito no Flamengo, Independente Del Valle, mas acho que vai ser muito acirrada a disputa entre Del Valle e Barcelona, mas eu acredito no Independente Del Valle e, lógico, no Flamengo. E você, Vitão? Eu acho que o Independente vai creio que passa em segundo, mas deixando o Barcelona como um possível adversário. Talvez a gente vai ficar entre o Independente e o Barcelona, a segunda vaga ali, e a primeira com certeza do Flamengo. Com certeza não, mas eu Aposto no Flamengo. Nas fichas no Flamengo. Ninguém aposta nada no Júnior? Não. Ninguém confia no Tem Júnior? o Borja, né? Difícil. É verdade, isso ficou um ponto interessante. Então vamos falar de outro grupo agora, grupo do ex-time do Borja. Poderia ter um derby legal aí, mas acabou entrando outro time. Vai ter um derby aí. Você quer provocar, né? Eu quero, eu gosto. Vai ter um derby bem legal também entre dois Guarani, né? O Guarani do Paraguai e o Guarani o Guarani da capital, Palmeiras e Guarani. E o que vocês esperam desse grupo? Acho também que o Palmeiras passa fácil por esse grupo? O Palmeiras tem muita facilidade em fase de grupo, né? O Palmeiras, né, não conseguiu passar. A última vez que não passou foi em 2016. Nos outros anos vem nadando de braçada, consegue sempre melhor campanha da Libertadores. Inclusive, do ano passado foi a melhor. Sim. Né? E do ano retrasado também. Também. O Palmeiras vem forte nessas fases de grupo, mas depois não consegue ter o mesmo rendimento. Uma pena que na fase de grupo eles pipocam, né? Na fase de mata-mata. eliminação. Mata-mata. Eliminação, o Palmeiras não tem esse mesmo aproveitamento. Mas eu acho que o Palmeiras vai nadar de braçada aí. O único que pode dificultar a vida do Palmeiras é o Guarani, que é um time que o Palmeiras talvez tenha dificuldade para jogar. É um time bem arrumadinho, um time que sabe se defender, não sabe atacar muito bem, né? Você acha que o Bolívar não pode ser uma surpresa nesse grupo para se classificar ao invés do Guarani ou ao invés do próprio Palmeiras? Então, o Bolívar está bem no campeonato boliviano, né? Tá em segundo lugar. Mas eu acho que o futebol brasileiro, o Palmeiras e o Guarani estão superiores ao Bolívar e ao próprio Tigre, que está na segunda divisão do campeonato argentino. Eu acho que bem difícil esses times mostrarem um futebol superior aos dois citados aqui anteriormente. E você, Enzo, você não tem nada a ressaltar mais do Guarani? Você que conhece bem esse time? Não tenho nada a ressaltar. Não tenho nada mais a ressaltar. Não acha que vai dar uma O Guarani é um bom dificultada? time. Eu acho que um time bom até um capítulo 2, né? Médio, Engraçado que contra o Corinthians o bicho cresce, né? Infelizmente. Mas agora falando sério. Eu acredito que realmente vai passar Palmeiras e Guarani, mas o Bolívar pode ser uma certa surpresa. Ambos, tanto o Guarani quanto o Bolívar, tá em segundo lugar em seus campeonatos locais. Então, pode ser uma certa surpresa. Mesmo o Palmeiras com o Luxemburgo muito contestado, o Luxemburgo, mesmo estando nessa fase que o pessoal, Critica ficou em dúvida, né? Ele vem bem no Paulista e talvez Segunda melhor campanha do Isso. Paulista, né? E mesmo que o Guarani passou pelo Corinthians, tudo, o Palmeiras é o melhor do grupo. Talvez no futebol não seja diferente, tudo, mas o elenco, o preparo, o investimento, o Palmeiras é o favorito desse grupo. É o grande favorito a levar primeiro, talvez até levar uma melhor campanha, né? O Flamengo também vem forte que o grupo não é tão difícil. Então, provavelmente a melhor campanha ficará entre Palmeiras, Flamengo. O Boca Juniors também tem uma vida não tão difícil, vai ficar entre esses três. O que o Victor falou, o Palmeiras ele é muito superior aos outros times do grupo. Pra mim é o grupo mais fácil do time brasileiro, se alguém poderia pegar. O Tigre, que é um time de segunda divisão. O Bolívar, que é um time boliviano que nunca fez mal a ninguém numa Libertadores. Eu acho que o Brasil de Pelotas ganharia o Campeonato Boliviano. A única coisa que tem a favor é a altitude. E o Guarani do Paraguai, que é um pouquinho melhorzinho, mas mesmo assim é muito ruim. Eliminou o Corinthians, não sei como, porque ele é muito ruim. Eu acho que o Palmeiras vai sobrar nesse grupo fácil. E agora vamos falar... Quer falar mais uma coisa, Vitor? Pode Só ressaltar. falamos que nem as outras. Porque ele gosta de falar. Ele gosta, é a mania dele. Então agora vamos falar do grupo C, tem Atlético Paranaense, Colo-Colo, Peñarol e o Jorge Wilstermann. Belo time, Jorge Wilson, viu? Então vamos lá, quais são as considerações de vocês para esse grupo? O que Eu vocês acho acham? o grupo mais equilibrado que tem na Libertadores, equilibrado por baixo, eu diria,
Não Equilibrado vejo- de ruim. Equilibrado de ruim. Não, ruins não. Esses times são times de força média, né? Não são... Não, mas quero dizer, Não são não é ruins, considerar... Eu acho mas o também não Corinthians são que ficou de bons fora bons. mais time que o Ah, Atlético não. Paranaense, Sim, por sim, exemplo. com Não, certeza. o que ele quer dizer é o Mas grupo... são médios, tipo, meio de tabela. Eu Eles acho são... um grupo fraco, nivelado por baixo, e a disputa vai ser muito grande. Eles vão se degladiar aí pelas vagas porque eles são parelhos por baixo. Você acha então que o Atlético só ficou fraco por causa da demissão do Thiago Nunes que foi embora, do Rony que foi embora? Você acha que Os ficou jogadores bravo? em geral. Ficou fraco por isso ou não? Porque o time era fraco de qualquer jeito, não ia passar. Não, se tivesse os jogadores, eu imagino que o Atlético faria uma boa campanha, ainda mais de um grupo fraco, né? Eu acho que a saída dos jogadores prejudicou demais o time do Atlético Paranaense. Tinha um time forte aqui no Brasil mesmo. Tirou na Copa do Brasil na final um time que chegou nas quartas de final da Libertadores, né? O Internacional. Então, com certeza, no ano passado o time era muito forte. Mas com a saída dos principais nomes do time, com a saída do Thiago Nunes, acho que o time perdeu bastante força. E por isso que eu acho que hoje está nivelado com os times do grupo. Eu acho que, como o Dar falou aqui, a saída de jogadores importantes, como o Bruno Guimarães, o Marcelo O Cirino, Rony o Rony, o Léo e Pereira. o Thiago Nunes também, E né? o Thiago Nunes, O que- Thiago Nunes. E, na Acho verdade, que foi a maior ele era da categoria de base do Atlético, subiu. Ele que observou o Léo Pereira. Ele que observou, ele levou o Bruno Guimarães também pra cima. Porque o Léo Pereira, ele era chamado de Léo Peneira. Porque ninguém curtiu o futebol dele. Quem recuperou o futebol dele e hoje tá jogando futebol de alto nível pra estar num grande clube como o Flamengo, isso é graças ao Thiago Nunes. Não, o Thiago Nunes é um baita treinador, eu ainda acredito no trabalho dele no Corinthians, mas voltando ao Atlético, eu acho que se o Atlético mantesse o time do ano passado, eu acho que o Atlético ia sobrar nesse grupo, um grupo muito meia boca. E quem você acha que passa nesse grupo? Por mais que eu acho que está fraco, eu acho que o Atlético Paranaense consegue passar no sufoco. E pra mim acho que passa o Peñarol. Vamos ver com o Forlan de técnico agora, com nomes interessantes como o Cebola Rodrigues, que já jogou no Grêmio. O Walter Gargano, que também já foi muito tempo em seleção uruguaia, talvez possa dar um trabalhinho aí o Peñarol. E você, Vitão? Então, eu acho assim que esse grupo, o vencedor é o que chegar em terceiro lugar. Porque você consegue uma vaga para a Sul-Americana, né? Então eu acho que esses times têm mais chance na Sul-Americana do que na Libertadores. Você acha que se esse time passar então pro mata-mata, nenhum passa? Então talvez bem fraco esses times. A verdade é que todos os grandes, né, o Palmeiras e o Flamengo, vai querer pegar os times que passarem nesse grupo aí. Com certeza. É um time, um grupo bem médio, bem água de salsicha ali, e não vai fazer nada, não vai nem feder nem cheirar. E agora vamos falar do próximo grupo, o grupo D, que é considerado, talvez por muitos, o grupo da morte da Libertadores. Pra mim, o grupo da morte é o A. Mas tem bastante gente que rachou o bico quando viu que o São Paulo caiu no grupo do River, né? Anderson Por exemplo, o Sanches, Anderson Sanches aí, Aí agora depois você viu o que conseguiu aconteceu ficar, depois, né? quem ri por último ri melhor, né? Então vamos lá, no grupo D temos a LDU, River Plate, São Paulo e Binacional. Vini, você como admirador do trabalho do Fernando Diniz, acha que o São Paulo vai conseguir passar, vai passar bem ou vai ter muita dificuldade? Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, assim como eu vou ser polêmico agora. Eu acho que o São Paulo não passa. Eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade, altitude, River Plate, que é o segundo maior time da América depois do Flamengo. Você sabe que o River Plate vai jogar sem torcida lá na Argentina. Mesmo assim, Porque os portões vão estar o time- fechados. O time dos caras é muito forte, o Ian. Eu acho que o São Paulo não vai ganhar nenhum jogo do River Plate, vai ter muita dificuldade nos jogos fora de casa por causa da altitude. Lá contra por exemplo, contra o Binacional vai ser mais de 3 mil metros de altitude. E vai ser o Fernando Diniz no primeiro jogo. O Antony talvez fique de fora, o Elinho fica de fora, o Everton, o Brenner. Mas o Elinho, ainda bem que um vai ficar de reforço. fora, é um reforço. É um ele tá de reforço fora. do São Paulo, Elinho. Só uma fica de curiosidade, fora. o Binacional, ele quase não consegue toda essa altitude de 3 mil, você falou, né? Mais de Porque 3 mil. eles tiveram que reformar o estádio. Porque se não tivesse reformado, eles teriam que jogar em outro estádio que seria com a altitude menor. Pouco público, né? O público Sim. mínimo não permitia. O estádio deles não tava. Eles investiram, se não me engano, 6 milhões de reais no estádio. E por curiosidade, o Binacional ele é o campeão nacional do Peru. Ele classificou para a Libertadores ganhando o campeonato peruano. Então assim, acho que vai ser muito difícil o São Paulo passar dessa. Eu não desacredito, mas também eu acho que Eu acho que, Não passa. em minha singela opinião,
o River Plate e São Paulo passam com uma certa tranquilidade. Minha singela opinião, porque além do River Plate ser o líder do campeonato argentino, ele vem jogando bem. Claro, perdeu uma final de Libertadores, ainda mais no finalzinho do jogo. Finalzinho, belo jogo. Querendo ou não, é frustrante para o time argentino. Querendo ou não. Mas eles vão chegar mais... os torcedores, assim que o River voltou para a Argentina, os torcedores abraçaram. Sabe que o River Plate vem apresentando um bom futebol. Tem confiança no trabalho do técnico. Exatamente. Então acredito que não vai ser essa dificuldade toda para o River Plate passar e também o São Paulo passar. Porque também, se a gente falar do retrospecto São Paulo e River Plate, o São Paulo tem uma ligeira vantagem. Importante ponto. Porque em 2016, o River Plate ganhou a Libertadores em 2015, certo? Sim. Em 2016 os times se enfrentaram, o São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou aqui no Morumbi. Empatou lá com uma falha do Denis. Com a falha, normal. Que ele dá um soco na bola nas costas do jogador de São Paulo e ele ainda culpou o jogador de São Paulo. Então eu acho que o fator River Plate, por ser atualmente o segundo melhor time da América, vai atrapalhar o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo e o River passam com uma certa O tranquilidade. Paulo conseguiu um empate lá, já tá de bom tamanho já. E a LDU, só ressaltando aqui, que é um time que vai jogar na altitude. A altitude é o melhor jogador deles. É um time fraco, quando jogou contra o Flamengo a gente viu. Claro que mudou algumas coisas, mas continua a mesma base. É um time bem fraco contra o São Paulo e contra River. Eu acho que não tem jeito, vai perder mesmo. O problema é a altitude. A altitude é um reforço muito grande para eles. Então a LDU pode sim atrapalhar esses dois grandes aí pela altitude. Eu concordo com o Enzo, acho que o São Paulo e o River Plate passam sem dificuldades. A dificuldade, claro, vai ser a altitude, mas o futebol apresentado pela LDU é realmente muito fraco. A gente conseguiu ver no ano passado, principalmente, que a LDU enfrentou o Flamengo que não era um time muito forte na época, mas mesmo assim já era muito superior à LDU. Em questão de futebol jogado, a LDU é bem fraco mesmo, então eu acho que passam River Plate e São Paulo. A LDU, que não é lá um reforço muito importante, mas eles contrataram o Sornosa, que jogou no Corinthians e no Fluminense. Nem reforço. Não é reforço. Agora eu sei que São Paulo passa. Agora eu tenho certeza. Ele tá lá no país dele, às vezes ele começa a Ele é jogar bom bem. em lance bola parada, ele é muito bom. E quantos gols de falta ele fez pelo Na Corinthians? altitude é complicado. Nenhum, Né? Só fez um gol no Corinthians. E eles também têm um reforço muito importante do lateral direito, Antônio Valência. Ele jogou muito tempo no Manchester United. Eu acho que a LDU pode dar problema, viu? Pode ser uma certa surpresa. Eu acredito classifica. Não, eu acho que não classifica, mas vai dificultar a vida dos dois grandes. E agora, grupo E, o grupo mais esperado por todos, grupo que tem Grêmio, Internacional, Universidade Católica e América de Cali. Grenal aí pela Libertadores, não sei, é a primeira vez que tem isso? Na fase de grupos, pelo menos? É a primeira vez no Grenal na Libertadores. Numa Libertadores. Na Libertadores em geral, a primeira vez que tem um Ia Grenal. ser ano passado, só que o Inter não ajudou muito, né? Foi eliminado pelo Flamengo. Ia ser uma... super fácil. Depois o... tudo bem. Depois o Flamengo eliminou O Grêmio Grêmio 5x1. então. Não, mas aí Eu acho que esse grupo, o grupo E, é o grupo mais difícil, minha sincera opinião. Todo mundo fala do grupo da morte e tal, mas eu achei esse aí um grupo bem pesado. Vocês concordam com a opinião do Enzo? Eu acho que é o grupo mais forte também esse. Além de ter o Grenal, né, que todo mundo crê que tanto o Grêmio, que está mantendo o trabalho do Renato Gaúcho e tal, que é o treinador com mais tempo de trabalho no Brasil, e o Internacional que, claro, tá começando a se estruturar ainda com o novo trabalho do Kudê, nunca sei o nome. Kudê. E aí eu acho que ele pode sim levar porque ele já fazia um bom trabalho no Racing, ele pode fazer um bom trabalho no Internacional também. Mas tem um ponto que a Universidade Católica, ele é o líder do campeonato chileno. Ele é líder do campeonato chileno com 15 pontos. 100% de aproveitamento, né? Teve 5 E jogos. o América de Cali, claro, ele é considerado mais fraquinho, porque ele tá É o na saco de pancada do grupo? Exato, mas ele tá na quinta posição. Eu acho que... Campeonato exato, no colombiano, campeonato né? local. Exato.
quem está liderando o Atlético Nacional. Mas enfim, voltando para o assunto do grupo E, eu acredito que não vai ser um confronto muito fácil. Eu acho que não vejo o Grêmio e o Internacional favoritos. Eu acredito que pode um confronto, jogos bem mais equilibrados. Você acha que quem é o favorito? Em minha singela opinião, acho que o Grêmio e a Universidade Católica. Você acha que o Inter não... Eu assisti o jogo do Inter contra o Tolima. Um time muito... O Kudê foi muito bundão. Eu achei que ir para um jogo tendo que vencer com 3 zagueiros é muito medo. Ainda mais jogar em casa, né? Isso, jogando em casa, tendo que vencer, você coloca 3 zagueiros, é muito... E contra o Tolima ainda, contra né? o Que é um Tolima. time muito ruim. Então eu acho que Nem me esse estilo defensivo do Kudê pode atrapalhar um pouco o Inter nessa fase. Mas mesmo com esse estilo contraditório, eu acho que passa o Grêmio e o Inter, não com uma facilidade. O Grêmio sim, eu acho que passa com facilidade. Agora eu acho que o Inter consegue passar, né, sempre naquela última rodada, naquela coisa melancólica, mas eu acho que consegue passar Grêmio e Inter. Mas eu acho que nem sempre esse esquema de 3 zagueiros quer dizer retranca. Não, mas Até era porque- retranca, eu assisti o jogo, foi uma retranca Sim, desgraçada. você falou que 3 zagueiros é retranca direto, então, assim, o São Paulo que ganhou o Tri com o Muricy, ele jogava com 3 zagueiros e o time Retranqueiro. fazia Na Libertadores muito gol. também. O time, se eu não me legal é que engano... o Santos foi com 3 zagueiros contra o Barcelona e foi bem legal o resultado. É o Barcelona, não tem como comparar o Barcelona com o Tolima. Podia estacionar um ônibus no gol ali que ia tomar os 8 gols fácil. O Internacional, ele veio com os 3 zagueiros, né? E o lateral, o Rodinei estava subindo para tentar armar o jogo. Então complica muito a situação. armar o jogo é meio O Rodrigo complicado. Lindoso foi descartado, né? Antes de acabar o primeiro tempo, porque estava na cara que o time estava muito pouco ofensivo, precisava de mais ofensividade. O 5D aí, vamos ver o que vai dar. Eu tô muito ansioso para ver esses 2 Grenais da fase de grupo. Eu acho que vai ser 2 jogos muito pegados, de muita briga, de muita discussão. Vai ter o D'Alessandro. É o que queremos na Libertadores. O D'Alessandro meio esquentado. Ele já teve um Grenal que teve Briga já, a briga maioria. no Caro Coroa, teve briga já. É verdade. Também, uma coisa que está acontecendo agora no Grêmio, a torcida do Grêmio está criticando demais o Maicon e o Thiago Neves, os caras que estão machucados, e foram curtir o carnaval. Rapaz, Alá Neymar? Ah lá, Neymar. Neymar. O Neymar não foi, mas o Thiago foi. foi substituir o garotinho. Então tá rolando uma certa crítica da torcida do Grêmio por conta da falta de comprometimento desses jogadores que, querendo ou não, são experientes, têm muita bagagem no futebol nacional. Vamos falar também do Grupo F, só dar uma ressalva, que tem o Racing, Nacional do Uruguai, Estudiantes e o Alianza Lima. Aí fica o destaque pro Racing, né, campeão argentino. Agora a gente vai ver o trabalho do BKSS também. E pro Nacional, que sempre é um time forte. No ano passado até deu uma dificultada nas oitavas de final pro Internacional. Mas é um grupo sem muita relevância aqui para nós brasileiros, né? Não vamos acompanhar tanto como os outros grupos. Aí o Nacional, se ele que passa pra fase de mata-mata, dificulta a vida dos brasileiros, né? Já dificultou o Palmeiras, Sim, o próprio Corinthians. É um time sempre- pra citar o Corinthians, pelo amor de Deus, não, você da Libertadores, não tá na Libertadores. Ah, mas foi eliminado da Dá uma onde? lembrada, É bom dar uma lembrada, talvez você tenha esquecido. O Nacional do Uruguai é um time tradicional que já foi 3 vezes campeão da competição. E quando fala, se chegar no mata-mata, pode fazer dificultar. bagunça pra alguém. Agora vamos falar do grupo G, talvez o grupo mais fácil para os clubes brasileiros. Tem Santos, Olímpia, o Delfim e o Defesa e Justiça. E vocês, o que estão esperando aí para esse grupo? Acha que realmente é um grupo fácil? Acha que o Santos vai passar fácil por esse grupo? Eu acredito que sim, por mais que o Santos esteja numa baita de uma crise, o Gesualdo Ferreira quase para cair, mas os outros times do grupo são muito fracos, principalmente o Delfim e o Defesa e Justiça, que já não é mais o mesmo sem o BKC, né, que ele levou o time no patamar, que foi o vice colocado da última edição da Libertadores, do Campeonato Argentino, que vem forte mesmo. No outro grupo do Santos, para ser o Olímpia, que agora tem o Adebayor, e ainda conta também com o atacante experiente também, o Roque Santa Cruz. O Olímpia tá fazendo um time interessante, eu acho que pode até ser o líder do grupo do Santos. Eu não vejo favorito nesse grupo não, sinceramente. Eu acho que eu acho que é a mesma situação do grupo do Atlético Paranaense, em minha singela opinião. Eu não vejo um favorito aí. Eu acho que o Olímpia pode, do mesmo jeito que atrapalhar, já que está na 4ª posição do campeonato local, e o Defesa e Justiça, que por mais que tenha perdido o BKSS,
ele tá indo no lugar, não tem um desempenho ruim no campeonato argentino. E o Santos é começo de temporada. Então, comparado com, por exemplo, o campeonato argentino e tal, ele esteja um pouquinho mais difícil de analisar. Mas eu não vejo esse favoritismo todo. Acho que vai ser um grupo bem aberto. Eu concordo que o Santos está numa má fase, mas eu entendo que o grau de exigência que o Santos vem sofrendo é maior do que esses times. Então eu imagino que mesmo em má fase o Santos consiga uma vantagem sobre esses times, porque num confronto direto o Santos, além de ter mais experiência em competição internacional, é um time que está sendo exigido em um nível mais alto do que esses times. Então eu imagino que o Santos é o favorito do grupo junto com o Olímpia. Eu acho que o Olímpia é o favorito do grupo. O Santos, se melhorar o futebol, se conseguir jogar, render o que o time rendia ano passado, mesmo com perda de algumas peças, ainda consegue render parecido com o ano passado. Santos. Sim, Só não perdeu consegue. o São Paulo, né? Só O São principal Paulo e peça. o zagueiro Gustavo Henrique. Sim. Então é complicado, o Santos tem que voltar ao futebol do ano passado, relembrar o futebol do ano passado, porque por enquanto está bem fraco. Se até a fase de grupo conseguir melhorar, conseguir evoluir, sim se torna um dos favoritos do grupo. Se não, talvez possa ficar de fora dessa fase eliminatórias. Mas sabe o que é complicado? O trabalho do Santos, a torcida já até abriu mão do trabalho do Gesualdo Ferreira. É totalmente o oposto do Sampaoli. Quando ele não tinha resultado, a torcida apoiava. Agora o Gesualdo, mesmo se tem resultado, a torcida vai contra. Então eu acho que isso é um fator que coloca o Santos pouco longe do favoritismo que todo mundo aponta. Claro que o Santos tem tradição em Libertadores, é claro, ninguém questiona isso, mas no atual momento eu vejo o Santos bem distante do favoritismo. Sim, como eu falei, o Santos, se voltar ao futebol vistoso do ano passado, que conseguiu ganhar mesmo com o Flamengo meio de ressaca, conseguiu ganhar de 4-0 do Flamengo, conseguiria sim se classificar com facilidade. Mas o que está jogando hoje, perdeu pro Corinthians, tá perdendo nos jogos paulistas. Perdeu pro Ituano Perdeu agora. pro Ituano. Então, se continuar assim, provavelmente nem se classifica para a fase mata-mata aí da Libertadores. E agora, só para não passar batida, também tem um grupo do Boca, o grupo H, que tem Boca, Caracas, Libertad e Independiente. Medellín. Que esse grupo o pessoal vai acompanhar só por causa do Boca mesmo, talvez também um Libertad, que se passar também pode dar uma dificultada na vida dos brasileiros e de outros clubes. Mas o Libertad é um dos favoritos nesse grupo aí. Claro que o Boca é bem melhor que o Libertad, mas o Boca deve ser primeiro e o Libertad em segundo, assim, sem muito surpresa. Pensar que o Medellín também não deve ser nenhum bobo, ele entra na disputa. E agora, como tradição e como a gente fez no último programa, vamos falar de um tema bem polêmico, sugerido por vocês que nos escutam. Então, para hoje, vamos discutir os estaduais. E se vocês quiserem sugerir algum tema, algum debate, lá no nosso post do Twitter, do Instagram e no Face, vocês podem deixar uma sugestão de pauta que a gente traz aqui pro programa. Dependendo do que vocês sugerirem. E podemos dar os créditos para quem sugeriu. Sim, também. Então, o que vocês tiverem de ideia boa aí é só mandar pra gente. Hoje, como eu falei, vamos discutir um pouco sobre os estaduais. Sugestão dada pelo Guilherme. Que na América toda já começou o campeonato nacional, menos no Brasil, justamente por causa do estadual. Então, vocês acham que o estadual atrapalha muito a vida dos brasileiros para esse início de Libertadores? Vocês acham que o campeonato estadual deve acabar ou ainda pode ter um reajuste para continuar? Os campeonatos estaduais são tradicionalíssimos, né? Em várias regiões, o Corinthians sai da fila de títulos em um campeonato paulista. Tem várias histórias de campeonatos estaduais, mas eu acho que já deu, né? Os campeonatos estaduais têm que ser mais encurtados. É como se fosse uma pré-temporada de 2-3 meses. O campeonato só desgasta os jogadores. A agenda brasileira fica muito apertada. São jogos de segunda e quarta
de fim de semana e quarta, esse fim de semana e quarta. Parece que o que o Jorge Jesus falou, né, sobre estadual, É, ele então. tava certo, né? Não foi arrogante, não. Então eu acho que o campeonato não deveria acabar, porque é importante esse campeonato para os times menores terem ascensão, terem um lugar para se... uma vitrine. Então eu acho que devia ser encurtado, devia ser campeonatos disputados em no máximo um mês e meio. Eu acho que tem que ser assim, um campeonato campeonato mais curto. O estadual ele não deve ser retirado, o estadual ele deve ser reformulado para ter menos datas. Eu acho que ficou muito pesado pro calendário você ter muitas datas para o estadual. Parece que o clube não vale nada. Por exemplo, Flamengo. Flamengo ele tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Supercopa, Recopa. Campeonato Brasileiro e vai se importar com Taça Guanabara. Acho que nem os próprios flamenguistas comemoram direito a Taça Guanabara. Eu acho que deve ser reformulado. Lógico. Eu acho que tem que existir, mas acho que tem que ser reformulado. Eu já acho que tem que ser extinta. Eu já acho que Paulista consegue só ter um... Paulista não, vou falar melhor. Os estaduais conseguem ter um pouquinho, um certo nível, um nível maior de emoção e competitividade quando tem clássico. Em minha opinião. E acho que não, o nível de competitividade dos clubes, quando, por exemplo, vai jogar na Libertadores, vai jogar contra adversários maiores, adversários que, já que estão na Libertadores, são os maiores do continente. Por exemplo, um clube brasileiro, ele vai jogar o estadual, não vai ter o time não vai ter o mesmo nível de repertório, o mesmo nível de competitividade se, por exemplo, já começasse o brasileiro. Vamos dar um exemplo, se o Santos já tivesse começado brasileiro, o Santos já tivesse jogando com grandes equipes, contra Grêmio, contra Flamengo, eu acho que para a Libertadores já teria um nível maior de repertório e competitividade, mas já que está no Paulista ainda, acho que isso acaba atrapalhando e eu não vejo mais o Paulista necessário. O nível de competição diminui, né, nos estaduais. Eu concordo quase totalmente com o Enzo, eu também acho que tem que ser extinto. Concordo que o nível de competitividade fica mais baixo. A única coisa que eu discordo do Enzo é a parte dos clássicos. Eu acho que ter clássicos nos estaduais também é maléfico. Eu acho que banaliza os clássicos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem o Fla-Flu, um clássico tradicional. Então você vai ter um Fla-Flu na Guanabara, um Fla-Flu na Taça Rio, um Fla-Flu no Campeonato Carioca, nas finais, eventualmente. Aí você tem 2 jogos no Brasileiro, você pode ter jogo na Copa do Brasil. Acho que acaba saturando, no caso. Acaba saturando, acaba tirando a magia do clássico. Eu acho que acaba banalizando o clássico. Concordo em tudo que você falou, só acho que os clássicos não é algo que poderiam manter, porque a gente tem os clássicos no Campeonato Brasileiro, eventualmente em mata-mata de Copa do Brasil, de Libertadores e assim sucessivamente. Eu sou americano também. Eu entendi, mas, por exemplo, isso é a visão do Campeonato Carioca, no caso. A Carioca estou abrangindo tanto a Taça Rio quanto o Guanabara. Isso realmente o nível de repetição de classe acaba perdendo um pouquinho a graça. Para alguns, por exemplo, é importante, como é o caso dos times cariocas, como por exemplo Fluminense ganhar do Flamengo é algo majestoso, né? Mesmo que seja o sub-20. Exato. Mas, por exemplo, nos outros campeonatos, como por exemplo o Gaúcho e o Paulista, você acha que essa saturação, no caso, pode também acabar tirando a magia do clássico? Eu acho que tira, sim. Eu acho que tira, porque ficam muitos jogos no ano e acaba ficando repetitivo. Por exemplo, se você tem uma final lá de Champions League, aquele é o jogo que você quer assistir. Agora, se o São Paulo não ganha do Corinthians há muito tempo, ele sabe que se não ganhar em um jogo no Paulista, ele vai ter a oportunidade do Brasileiro. Se ele não ganhar no Brasileiro, ele vai ter outra oportunidade. Então acaba saturando, entendeu? Não fica o jogo do ano, a disputa realmente decisão única. Eu acho que acaba saturando um pouco, e mesmo em Grenal, eu acho que todo ano a final lá, todo ano não, mas na maioria dos casos Grenal no Gaúcho, aí vai ter Grenal 2 jogos na fase de grupos da Libertadores, 4 jogos, não, 2 jogos, né? 2 jogos. 2 jogos na fase de grupos da Libertadores. Sim, 2 jogos. Então você já teve uma final Grenal no ano, você vai ter 2 jogos da Libertadores, Mas 2 os dois jogos do Brasileirão, Brasileiro. Não sabe se pode ter E na se Copa do pode Brasil. ter no próprio Gaúcho, pode ter mais confrontos. Se os dois passarem, pode ter até na fase de grupo, mata-mata. Então, eu acho que acaba banalizando muito os clássicos. Eu concordo totalmente, acho que deveria entrar em extinção isso, porque se a gente quer
ter um futebol mais de alto nível, copiar, digamos assim, o que dá certo no mundo todo, acho que isso é um retrocesso em questão de datas, em questão de tudo. Eu discordo do Naor. Eu acho que aquele clássico bem disputado, ele nunca vai perder a graça. Grenal. Se tiver Grenal de pimbolinho, os caras vão se matar pra querer ganhar. Mas eu acho que se tiver muitos Grenais no ano, eles perdem a importância. Eu não concordo. Eu acho que isso vai do torcedor. Isso vai do torcedor. Claro que quantos mais clássicos, por exemplo, um torcedor do Corinthians, um torcedor do Palmeiras, quanto mais derbys tiver, mais emoção vai ter. Por exemplo, como para você ver que perde a importância. Jogaram agora no Gaúcho. Se o Internacional ganhar os 2 jogos na fase de grupo da Libertadores, qual jogo vai ter mais importância, o da Libertadores ou do Grenal, ou do Gaúcho? O da Libertadores, mas você acha que o torcedor do Inter gostou ou achou, tipo, tanto faz de ter perdido pro Grêmio? Ele não gostou, realmente ele não gostou. Mas se ganhar na Libertadores, a vitória na Libertadores apaga completamente. Porque o gremista vai falar, eu ganhei no Gaúcho. Só que o Colorado vai falar, eu ganhei na Libertadores. O que é mais Duas vezes importante? ainda. Exatamente. O que o Nair falou é uma coisa certa, realmente. Igual em 99, que o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista e foi jogar com o Palmeiras, recém-campeão da Libertadores. É claro que os corintianos comemoraram a final do campeonato, mas os palmeirenses estavam muito mais felizes. É a cara que teve aquela briga Do Edilson. Exatamente, e aí o jogo né? acaba perdendo a importância. De tanto jogo que tem entre os mesmos rivais no ano, acaba perdendo a importância. O jogo que o Fluminense ganhou do Flamengo, lá do Sub-20, tudo bem que era o Sub-20, mas perdeu completamente a importância, porque quando chegou na hora de classificar, o Fluminense perdeu, então aquele jogo não valeu de nada. O torcedor tricolor, ele pode até zoar o flamenguista, mas o flamenguista vai falar, eu me classifiquei, você ficou aonde? No Grenal a mesma coisa. Beleza, o Grêmio foi pra final, mas o torcedor colorado, se ganhar na Libertadores, vai falar, beleza, se classificou lá pro final do Gaúcho. E na Libertadores aconteceu o quê? O estadual era um dos campeonatos mais importantes, né, no calendário brasileiro. O pessoal, antigamente na década de 60, 70, desistia até da Libertadores para jogar o Paulista. Tanto porque jogava com um time misto na Libertadores Tanto e... que o estadual, pelo menos o estadual antes da década de 80 era disputado em dezembro. Quando o Corinthians disputou com a Ponte Preta foi em dezembro, para você ter noção. Era muito extenso o campeonato. Então, e vem se reduzindo. Eu espero que se reduza mais. Uma disputa de um mês. No máximo 6, 7 jogos aí para resolver um Paulista, eu acho que seria ideal. É bom um campeonato pré-brasileirão para você descobrir... Dá ritmo para os jogadores. Dá ritmo para você descobrir o que você tem, como o Thiago Nunes, o Luxemburgo entrou no começo do ano, não conhecia muito bem o time em campo. Coloca o pessoal para jogar, coloca os meninos da base que estão subindo para ver se eles vão aguentar a pressão. É legal você ter uma preparação. O campeonato estadual já virou excesso. É muita coisa. São 3 meses de disputa. Eu acho um exagero. O complicado é que no Paulista eu acho que não tem essa parada de preparação. Eu acho que, tipo, vamos supor, dia 22 vai ter o Corinthians e Palmeiras. E a situação do Corinthians atualmente no Paulista não tá nada boa. E eu concordo desse negócio que estadual tem que ser extinto, beleza? Mas esse negócio de preparação, se o Corinthians, por exemplo, é eliminado ou perde pro Palmeiras na arena, esse negócio de preparação, esse argumento, essa parte de preparação vai tudo por água abaixo. Todo mundo esquece essa atual tese. Eu também não concordo com preparação, porque estadual é mais ou menos assim. Se o seu time não ganhar, você fica bravo. Se o seu time ganhar, você fala, é só estadual, não vale de nada. Então lá no pro final... São Paulo que não ganha nada. Um torcedor São Paulino faz muita diferença. E você, Ian, qual a sua opinião? Caramba, sempre sobe pra mim. A minha opinião, né? Que eu acho que dá pra reformular. Acho que os times grandes deveriam sim jogar com os garotos do Sub-20. E na copinha bota os moleques do Sub-17, até do Sub-15, até porque hoje em dia tem muito moleque de 15 anos, Parece 15, ter 16 40. anos que parece ter 40. Tem já, filho e tudo. Já dá 2 de mim já em Monte de altura, gato. em força. Então acho que o time do Sub-20 dos clubes grandes poderiam se dar bem, até por conseguir ter mais experiência jogando contra os outros times, mesmo que tenham menos expressão, ainda assim ter bastante jogadores experientes. Então acho que é uma boa experiência para os jogadores do Sub-20. E eu acho que é uma coisa esse negócio de colocar os garotos pra jogar, isso parte muito tanto do treinador, né? Que quando é um treinador que conhece bem o clube, tudo bem.
mas também parte da diretoria. Igual, vamos dar um exemplo. O Atlético Paranaense, o Thiago Nunes, ele revelou numa entrevista no Bem Amigo do Sport TV, ele falou que a diretoria que pedia pra ele colocar os meninos, porque a diretoria priorizava campeonatos maiores. Então, mas nessa parte de preparação, eu acho muito mais viável fazer igual o Atlético Paranaense fez nesse ano. O Dorival também não conhecia o time, e eles mandaram lá o time pra Argentina, fez jogo contra o River Plate, que foi vice-campeão da Libertadores, e fez jogo até contra o Boca Juniors, que foi semifinalista de Libertadores. Eu acho que é muito mais viável para preparação fazer jogos assim contra times de maior expressão do que, por exemplo, no caso do Atlético Paranaense que foi citado, jogar o Campeonato do Paraná, lá que tem menos expressão e times com menos força. Mas o complicado é que, tipo, o Atlético Paranaense com o time titular, se você pode me corrigir, ainda não venceu. Com o time titular, com o time com jogadores profissionais, não a garotada. Eu acho que se tivesse jogado um número maior de jogos no Paranaense, acredito que o desempenho, o repertório, pelo menos o trabalho do Dorival poderia estar um pouquinho melhor. Eu acho que não, porque a torcida lá, ela já tem essa mentalidade que a gente aqui no Sudeste não tem. Essa mentalidade de, beleza, só o estadual, o time não ganhou ainda, tranquilo, mas a temporada é longa. E a gente vê mais pro final da temporada que o Atlético chega com mais perna, com mais disposição que os outros times. Então eu acho que isso é totalmente viável ser extinto o campeonato estadual. Outro ponto que eu quero destacar, você falou que é a favor da extinção do campeonato estadual. E tá falando do São Paulo, do Atlético Paranaense, do Flamengo. E o time do interior, tipo, por exemplo, o Novo Horizontino. O que você vai fazer com o Novo Horizontino? Tirando esses 4, os outros clubes poderiam fazer uma reunião com a Federação Paulista, pelo menos para eles não ficarem... Não participarem. Porque eles têm um nível de treino maior. Igual em dezembro, não sei. Eles têm um nível de treinamento maior. Tem um tempo de treino melhor. Exato. Então, se, por exemplo, os paulistas abdicarem e falarem, eu não quero mais o campeonato estadual, os times de pequena expressão, eles poderiam fazer uma reunião com a Federação Paulista para que eles não fiquem tanto tempo de fora ou fora do holofote também. Então, né? é muito fácil falar, eu sou a favor da extinção, mas que solução você traria para esses clubes que ficaram desamparados na temporada? Eu acho que a situação que acontece hoje é muito diferente de 87, por exemplo, quando a CBF não tem dinheiro para fazer um 87 campeonato. É nossa, hein? Quando a CBF não tem dinheiro para fazer um campeonato e abdica de fazer o campeonato. Hoje em dia não, a CBF é uma entidade que arrecada muito dinheiro e ela teria sim condição de pagar, por exemplo, passagem aérea para esses times de menor expressão disputar uma série inferior do Campeonato Brasileiro, o que causaria até mais competitividade dentro da própria competição do Campeonato Brasileiro. A gente pode pegar como o campeonato inglês. O campeonato inglês vai até a 8ª, 10ª divisão. Então, mas aí a distância é mais curta, né? No caso, eu tô falando que tem condição porque a CBF arrecada muito dinheiro. Então, para ela fazer uma liga mais forte, ela poderia sim investir um dinheiro nisso. Porque, como eu falei, não é igual 87 que a entidade não tem dinheiro para fazer o campeonato. Não, hoje em dia a CBF tem dinheiro para fazer isso. É só pegar a própria Copa do Brasil. O prêmio da Copa do Brasil é exorbitante. E os times viajam para jogar a Copa do Brasil, não é. tem isso. Eu acho que seria uma dificuldade se a gente tivesse aqui no Brasil uma entidade que não tem recurso financeiro para organizar um campeonato. Mas hoje, nos dias atuais, a gente tem essa condição financeira de fazer isso. Então eu acho totalmente viável que seria extinto o campeonato estadual e que a CBF sim colocasse a mão no bolso, organizasse um campeonato bem elaborado, investisse o dinheiro dela no próprio campeonato dela, o que causaria até uma liga mais forte. A Série B não seria tão fraca como é, porque haveria mais disputa. A Série C, quem acompanha a Série C? Quase ninguém acompanha a Série C. Eu assisto. Então, mas teria mais disputa na Série C. Entraria os clubes do Campeonato Paulista, do Campeonato Carioca, e aí acabaria até essa discussão. O Paulista é forte, o Campeonato do Sul é fraco. Porque os times iriam se enfrentar. Você sabe se o Macaé é mais forte que o Ituano, se o Boa Vista bate de frente com o Novo Hamburgo. Então você teria esses confrontos na Série D, na Série C, com o dinheiro da CBF, bancando viagens, hotel. Então acho que seria muito viável. Então é isso, acho que o Naor mais uma vez fez a galera mudar de lado aí, a galera da bancada. E vocês, nossos ouvintes, o que acham dessa discussão? Acho que realmente os campeonatos estaduais devem acabar ou ainda devem se manter? Deixa aí o seu comentário, o que vocês pensam a respeito sobre isso. Então nos sigam nas nossas redes sociais também, Papo do Fundão, no Twitter, no Insta, no Face e também no YouTube.
E aproveitando também, dê uma conferida no Instagram da Roman Stories. Lá você pode encontrar diversos esportivos? artigos esportivos, camisetas, agasalhos. Então tudo que Tudo de alta qualidade. Tudo original e no bom preço. Então tudo que vocês quiserem aí de camiseta de time, só dá uma conferida lá, beleza? Então é isso. Até o próximo episódio do nosso podcast Papo do Fundão. E falou! Falou!